paz do Senhor, querido professor. Meu nome é Eliana Gomes e eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma pré-aula dos primários. Mas antes de começarmos a nossa lição, não esqueça de inscrever-se no canal se ainda não for inscrito. Aqui você vai assistir essa aula completa e as outras aulas do trimestre, bem como as dinâmicas relacionadas com as lições. Nós estamos finalizando mais um trimestre e a lição de hoje é a lição de número 13, que vai falar sobre o amor e a coragem que venceram a morte. Essa história você encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, do versículo 22 ao 47. Querido Deus, te agradecemos por mais essa aula, por mais esta oportunidade no qual o Senhor nos concede de estarmos aqui para aprender mais um pouco da Tua Palavra, de falar do Teu grande amor. Te agradecer por estar finalizando mais um trimestre e pedimos que, assim como o Senhor tem falado conosco durante esse trimestre, que hoje também o Senhor fale conosco, fale com cada um que tiver acesso a esse vídeo, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Mestre. O amor de Deus por nós não cabe em palavras. Assim como o sofrimento de Jesus na cruz não pode ser descrito, por maior que seja o nosso esforço. O ato de Jesus se tornar carne, passar por todos os tipos de sofrimento e tentações humanas para se oferecer em sacrifício em nosso lugar é extremo, e nenhum de nós teríamos coragem de fazê-lo. Que amor é esse? Que amor imenso! Querido professor, todas as vezes que as lutas se intensificarem a tal ponto de você pensar em desistir, lembre da cruz, da dor e da coragem do Filho de Deus ao suportar tudo em seu lugar. Às vezes a gente passa por alguma dificuldade e já pensa logo em desistir. Mas quando nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, por amor a mim, a você, Ele certamente renovará a sua coragem, ajudando-o a permanecer fiel até o fim, pois em breve também venceremos a morte e viveremos para sempre com Ele. Glórias a Deus, aleluia. Essa é a nossa esperança de, em breve, irmos morar na glória com o nosso Deus. No iniciando a aula, hoje é a última aula do trimestre, é uma grande vitória chegarmos até aqui. Esse marco temporal é muito importante para as crianças, pois precisam sentir que estão mudando de fase, avançando. Chegue cedo e organize a sala para o encerramento do trimestre, atualizando o mural e acrescentando perguntas, enigmas para esta última lição. Faça um cartaz caprichado e coloque os 3 melhores alunos em destaque. Isso é uma forma de reconhecimento ao esforço e um incentivo aos demais alunos terem o desejo de serem alunos frequentes que também se destaque no próximo trimestre. Decore um envelope para colocar todas as atividades extras e as revistas usadas e entregar aos pais. Para os que participaram pelo menos de 8 EBDs, ofereça um lindo certificado de especialista em coragem ou mesmo um presentinho ou uma medalha no final ou uma lembrancinha no final da aula. Siga a rotina da classe, aquela mesma rotina que eu falo aqui. Boas-vindas, oração, chamada, música e memória em ação. E comece a lição perguntando: qual pessoa cuja história está na Bíblia demonstrou a maior coragem de todas? Ouça com atenção e dê prosseguimento à sua aula. O objetivo que os primários saibam
que Jesus enfrentou a cruz com coragem e obediência ao Pai para nos salvar. O ponto central, Jesus, o Filho de Deus, foi fiel e corajoso e nós também devemos ser. Essa frase nos ensina sobre a importância da fidelidade e da coragem, seguindo o exemplo de Jesus, o Filho de Deus. Em todo o trimestre, nós estudamos sobre coragem e Jesus é o maior exemplo que podemos ter. Aqui eu vou deixar uma dica extra. Para você preparar aquele certificado, prepare o certificado para entregar com a frase: eu participei da EBD nesse trimestre. E o outro para aquele aluno que irá mudar de classe no próximo trimestre. Sempre temos um aluno novo chegando, um aluno saindo, então é importante fazer um certificado até para que isso fique bem fixo na memória dele, ele vai sempre lembrar desse momento importante no qual você lembrou e parabenizou ele por participar das aulas. Faça também uma lembrancinha com um brinde para o aluno mais frequente no EBD e confeccione também plaquinhas com as frases: eu amo o EBD, eu participo do EBD, venha participar você também, e tire fotos, faça vídeos pequenos e mande individualmente para cada pai daquele aluno que fizer esse momento de foto. É uma despedida do trimestre para o novo. Para o Memória em Ação, vou deixar também aqui uma dica especial. Fale o nome do livro, o capítulo e o versículo e motive seus alunos a encontrá-lo. Leia em voz alta e dê oportunidade para que leiam em outras versões. Eu sempre faço isso aqui, leio na versão da revista, mas gosto de ler uma versão diferente, que às vezes o aluno tem versão diferente da revista. Pergunte o que eles entenderam e ouça as respostas. E somente após essa reflexão, mostre o versículo visualizado. Explique o sentido do versículo por parte e o sentido da expressão mais amor dentro desse contexto. Então, explique o sentido do versículo à vida da criança, explicando que Deus provou que nos ama quando Jesus, o seu Filho amado, morreu em nosso lugar e que precisamos viver para Ele. Que as crianças repitam uma parte do versículo por vez e vá acrescentando até chegar à referência. E lembre-se sempre de repetir o versículo também no final da lição. Antes de falar o versículo, traga o versículo para a atualidade deles, perguntando aos alunos: crianças, vocês conhecem alguém que morreu ou que deu a sua vida por seu amigo? Vocês fariam isso? Se algum amigo estivesse precisando com urgência de algo que pudesse colocar em risco a sua vida para salvar a dele, você o faria? Pode ser que alguém diga que sim, porque nesse momento que a gente fala, existem muitas crianças corajosas que às vezes falam no impulso, sem pensar naquela consequência, no que realmente é essa entrega. Pergunte quem aqui já fez algo grandioso que fez a diferença na vida de um amigo. Pode ser também que uns tenham algo para contar, outros não tenham feito nada. Ouça as respostas e depois leia o versículo bíblico e explique que o texto bíblico de hoje está falando de um amigo que demonstrou esse amor tão grande através de um gesto maravilhoso que foi a morte ali na cruz para nos salvar. E agora então vamos ler o nosso Memória em Ação. João capítulo 15, versículo 13 diz assim: ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Na versão Almeida Corrigida e Fiel diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Como nós vamos falar do amor de Deus, explique que a maior demonstração de amor e amizade é estar disposto a sacrificar até a própria vida pelo bem dos seus amigos.
Esse é o amor altruísta e incondicional, onde alguém coloca as necessidades e a segurança da outra pessoa em primeiro lugar. Então aqui você pode explicar também que o amor de Deus não se pode medir e nem explicar em palavras. Por mais que a gente tente expressar, nós não conseguiremos descrever o amor de Deus, muito menos descrever todo o sofrimento de Jesus na cruz, por mais que nos esforcemos. Nós não teríamos coragem de fazê-lo. Agora, uma outra dica que eu gosto de trabalhar com os primários é cantar o versículo do Memória em Ação, que eu acho que é uma forma mais fácil da criança memorizar o versículo. Então, cante comigo. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por ele. Ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. A sugestão de louvor, eu sugiro o hino O Amor do Nosso Deus, do grupo Diante do Trono. É um hino grande, eu vou cantar apenas um pedaço aqui da estrofe. E se você já souber, cante comigo. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar. Viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nem o monte é tão alto, nem o vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Aí vem o refrão. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Lindo, maravilhoso. Não dá mais tempo de louvar, então nós vamos agora para o nosso projeto ID. Toda lição vem com uma sugestão de país para orarmos por ele e também vem uma sugestão de um dos monumentos mais importantes nesse país para conhecermos sobre a sua importância. E aqui no canal, desde o início do canal, nós sempre trabalhamos fazendo um breve resumo falando desse país, focando também na principal religião predominante nesse país e como é o evangelho, se é permitido, se é proibido, se as pessoas têm liberdade de falar do nosso Deus nesse país sugerido pela lição. A missão dessa semana é orar pelo país da Polônia. A Polônia tem uma história rica e turbulenta, marcada por períodos de grandeza e tragédias. A Polônia surgiu como um reino unificado no século X, sob o rei Mieszko I, durante o século seguinte. Nem sei se essa pronúncia está certa. Mas, prosseguindo aqui com o nosso relato, o país se tornou uma potência europeia, especialmente na época da comunidade polaco-lituana, entre 1569 a 1795, um dos maiores e mais influentes estados da Europa. No entanto, no final do século XVIII, a Polônia foi dividida entre a Rússia, a Prússia e a Áustria, deixando de existir como nação por mais de 120 anos. Após a Primeira Guerra Mundial, em 1918, a Polônia recuperou a sua independência, mas foi devastada novamente na Segunda Guerra Mundial,
sofrendo com a ocupação nazista e soviética. Depois da guerra, se tornou um estado comunista sob a influência da União Soviética até 1989. Caiu pacificamente, levando à democratização e à adesão à União Europeia em 2004. A capital da Polônia. A capital da Polônia é Varsóvia, uma cidade moderna, reconstruída após ter sido quase totalmente destruída durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, Varsóvia é um centro político, econômico e cultural do país. Qual o idioma oficial da Polônia? É o polonês, uma língua eslava ocidental com uma gramática complexa e um vocabulário distinto. Vamos falar um pouquinho da bandeira da Polônia. A bandeira polonesa é branca e vermelha com duas faixas horizontais. A parte superior branca e a inferior vermelha. Essas cores têm origens históricas e estão ligadas ao brasão da Polônia, que exibe uma águia branca em um fundo vermelho. O monumento sugerido pela lição é o Museu de Pão de Gengibre de Toruń. Ele afirma ser o maior museu de pão de mel da Europa, inaugurado em 2015. É um filial do Museu Distrital de Toruń e foi criado em cooperação com a Kopernik, a mais antiga empresa de confeitaria polonesa. Kopernik tem suas raízes em uma oficina de pão de gengibre fundada em 1763 por Johann Huse. O museu está localizado no antigo prédio da fábrica construído pela família Huse em 1885. Anteriormente, a coleção de artefatos relacionados com pão de gengibre do Museu Distrital era exibida nos porões da Casa de Copérnico, em Toruń. O museu tem 1.200 metros quadrados de espaço de exposição em 3 andares. Inclui uma área para crianças, exibições interativas, vídeos, recriações de interiores da era comunista e etc. Oficinas culinárias também são oferecidas aos visitantes. O museu ostenta uma grande coleção de moldes de madeira para biscoitos de gengibre. Agora nós vamos para a parte mais importante que eu gosto de focar aqui no Projeto ID. Quer saber como está o Evangelho no país da Polônia. Qual a religião predominante na Polônia? A religião predominante da Polônia é o cristianismo, com a Igreja Católica Romana desempenhando um papel central na sociedade. Estima-se que mais de 85% da população polonesa se identifica como católico romano. Outras religiões presentes na Polônia incluem ortodoxia, a Igreja Ortodoxa polonesa tem uma presença significativa, especialmente nas regiões orientais do país. O protestantismo, diversas denominações protestantes, como a Igreja Evangélica Augsburgo da Polônia, que também estão presentes. O judaísmo, a Polônia tem uma rica história judaica, embora a comunidade tenha sido drasticamente reduzida durante o Holocausto. Tem também o Islã, existem pequenas comunidades muçulmanas na Polônia, principalmente de origem tártara. E quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos cristãos na Polônia? A Polônia garante liberdade religiosa em sua Constituição. A Igreja Católica tem um papel proeminente na sociedade. Debates sociopolíticos podem gerar tensões com grupos religiosos conservadores. Há relatos de casos isolados de discriminação ou intolerância religiosa, mas não há perseguição religiosa sistemática no país. Segundo pesquisas, há projetos missionários realizados na Polônia. A Polônia, com a sua rica história e forte tradição católica romana, apresenta um cenário complexo para projetos missionários. Embora
A maioria da população se identifica como católica. Há um crescente secularismo e uma diversidade religiosa que abrem espaços para diferentes iniciativas. Então aqui tem alguns tipos de projetos, como evangelização e discipulado, são igrejas evangélicas e organizações missionárias que realizam trabalhos de evangelização, discipulado e plantação de igrejas, buscando alcançar pessoas em situação de vulnerabilidade, refugiados e imigrantes. Esses projetos podem incluir distribuição de alimentos, roupas e outros recursos, além de apoio emocional e espiritual. Outro projeto interessante é o trabalho com jovens. Projetos voltados para jovens buscam alcançar essa faixa etária com o Evangelho, oferecendo atividades como acampamentos, grupos de estudos e eventos culturais. Esses projetos podem incluir estudos bíblicos, grupos de oração, eventos evangélicos e discipulado individual. Outro projeto é o apoio social e comunitário. Muitas organizações cristãs se dedicam a projetos de apoio social, como assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade, refugiados e imigrantes. O trabalho tem o objetivo de discipular os jovens e prepará-los para serem líderes em suas comunidades. Trabalhos com minorias religiosas. Existem projetos que visam alcançar minorias religiosas na Polônia, como judeus e muçulmanos, com o objetivo de compartilhar o evangelho de forma sensível e respeitosa. E quais são os pedidos de oração? Oremos para que os missionários consigam executar os projetos missionários que estão em pauta e assim fazer discípulos para continuarem semeando a semente do evangelho no país. Então a nossa missão é orar para que Deus continue abençoando a vida desses missionários, que eles consigam pôr em prática tudo o que eles têm planejado e que Deus os abençoe em nome de Jesus. E agora é hora do nosso Explorando a Bíblia. A história de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, versículo 22 ao 47. Eu sugiro a você, professor, que leia as referências se houver um tempo hábil, e como é uma leitura extensa, você pode apenas fazer um resumo. Nem sempre o tempo dá para fazermos a leitura completa. Então, o resumo já dá um norte ali para as crianças, para os alunos que estão sendo ministrados ali a palavra. O Evangelho de Marcos retrata a morte de Jesus como um sacrifício expiatório pelo pecado. A cortina do templo, que servia como uma barreira entre a santa presença divina e o mundo profano, rasga no momento da morte de Jesus, simbolizando o fim da divisão entre o homem e Deus. E Marcos capítulo 15, no versículo 22 ao 47, que é a história de hoje, descreve o sepultamento de Jesus que ocorreu no dia da preparação, véspera do sábado. Nós vamos à história completa? Então eu espero que esse resumo sirva para você dar início à história com os seus alunos. Já fazia mais de 3 anos que Jesus pregava o Evangelho e muitas pessoas haviam se convertido a Deus, sido curadas e restauradas. Mas nem todos criam que Jesus era o verdadeiro Messias. E até hoje nem todos creem que o nosso Deus é o verdadeiro Messias. Por isso, usando de testemunhos falsos, o acusaram de fazer coisas proibidas pela lei de Moisés e assim o prenderam, julgaram, o condenaram-no à morte. E Jesus sempre soube que seria assim, pois ele veio para morrer em nosso lugar, para que dessa forma nós pudéssemos ter acesso a Deus. Como era sexta-feira e nada se podia fazer no sábado, José de Arimateia pediu permissão a Pilatos com Nicodemos e retirou o corpo de Jesus da cruz e o enrolou em um lençol de linho e especiarias e o sepultou em um túmulo novo que havia mandado fazer para si mesmo. Algumas mulheres
nunca saíram de perto de Jesus e observavam tudo com grande tristeza, enquanto os discípulos se esconderam com medo de serem presos por terem andado com Jesus. E até hoje existem pessoas que se envergonham de falar do amor de Deus. Observe a figura 13.3. No domingo, bem cedinho, elas se reuniram com frascos de perfumes nas mãos, correram ao sepulcro para ungir o corpo do mestre, embora não soubessem como fariam para retirar a grande pedra selada e vigiada por ordem de Pilatos. Então, elas compareceram ali no domingo, sem saber como poderiam fazer, como queriam remover aquela enorme pedra, uma vez que era, além de pesada, de enorme, tinha guardas ali tomando conta do sepulcro. E ao chegarem no sepulcro, encontraram vazio, pois somente os lençóis ficaram. Então, dois anjos resplandecentes lhes perguntaram: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Assustadas, elas correram e contaram aos discípulos. Observe a figura 13.4. Depois daquele dia, muitas pessoas viram a Jesus, glórias a Deus, conversaram e até comeram ao seu lado. Que maravilha! Jesus orientou aos discípulos de como eles deveriam falar do Evangelho. Deus ainda teve tempo, nosso Salvador teve tempo de orientar os discípulos de como eles deveriam pregar o Evangelho. E Jesus ainda assegurou a eles que voltaria em breve para buscar a sua igreja. Jesus então subiu aos céus diante de seus discípulos e eles obedeceram a Jesus, pregando a sua palavra por todos os lugares. Glória a Deus! E é por isso que hoje nós estamos aqui dando continuidade ao ID de Jesus. Jesus fez discípulos, ensinou que eles deveriam levar a sua palavra e outros vieram, foram semeando essa semente do Evangelho e nós, eu, você, nós somos alcançados. E o nosso dever é também levar o Evangelho a toda criatura. Enquanto nós fazemos isso, estamos aguardando a sua gloriosa vinda. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Então que você possa estar cumprindo a sua missão de ir por todo mundo levando a palavra do Senhor. Agora nós vamos orar. Querido Deus, te louvamos e te agradecemos por essa maravilhosa aula, pelo sacrifício do Senhor ali na cruz do Calvário para nos salvar e nos dar a oportunidade de estarmos aqui hoje falando do seu amor. Te agradecemos por ter nos encorajado, nos fortalecido, nos dado ânimo de chegar até o final desse trimestre. Oramos para cada um que está conosco, que nos acompanhe desde o princípio e que o Senhor possa os abençoar para que eles voltem no próximo trimestre cheios de fé e coragem, em nome de Jesus. Glórias a Deus, que Deus possa abençoar a sua vida por ter ficado até o final desse vídeo. Mas agora nós vamos fazer a correção das nossas atividades. Você que aguarda esse momento, pegue a sua revista, pegue a sua caneta e vamos lá para a atividade número 1. Ligue corretamente. A letra A. Quantos discípulos foram até o Getsêmani orar com Jesus? Letra B. Judas traiu Jesus por quantas moedas de prata? Letra C. Quantas letras tem o nome do nosso Salvador? E a letra D. Jesus, depois de sua morte, Jesus ressuscitou ao... Aqui está uma lacuna que você vai completar. Então eu vou deixar aqui as respostas. Eu espero que você tenha acertado, se não já corrige aí. E vamos para a atividade número 2. Pinte somente as atitudes que demonstram Jesus reinando em nossas vidas. Aqui está a correção. Pinte aí na sua revista. E vamos à atividade número 3.
risque somente a letra X e descubra a notícia que devemos compartilhar com todas as pessoas do mundo. Glórias a Deus. Então aqui está a correção que nós devemos compartilhar com todas as pessoas. A resposta é que Jesus ressuscitou. Ele é o nosso Salvador. Glórias a Deus. Que você possa, em nome do Senhor Jesus, estar propagando esse evangelho, falando do amor de Deus. E se Deus quiser e nos permitir, nos encontraremos no próximo vídeo, porque ainda tem uma dinâmica que eu gosto de trazer aqui na sequência que eu posto a videoaula. Então, quero deixar um beijo no seu coração, um forte abraço, tchau, tchau e até o próximo vídeo.